estar aqui. Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, no texto que foi lido nessa noite. Só um pouquinho de retorno aqui, Jefferson. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 23 ao versículo de número 25. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Queridos irmãos, hoje é o culto da família e eu quero compartilhar com os irmãos um tema para esta noite. A família de Jesus, uma família estável. Olha aí para o seu irmão que está ao lado, da direita ou da esquerda, e diga: a família de Jesus, uma família estável. Glória a Deus. A família de Jesus é um exemplo para a nossa família. Nós somos uma família, a família de Deus, mas Jesus também teve uma família falando biologicamente. E essa família, ela é um exemplo para nós. Meus amados irmãos, comumente, nós ouvimos uma frase: família é um projeto de Deus. Costumeiramente, nós ouvimos essa frase. Se de fato a minha e a sua família é um projeto de Deus, nenhum dos projetos de Deus serão falidos. Todos os projetos de Deus prosperam. Então, se de fato a minha e a sua família é um projeto de Deus, a nossa família será uma bênção. Pode ser que a sua família esteja um pouquinho desajustado, pode ser, mas isso não impede o agir de Deus na minha e na sua vida. Que nós possamos viver o que a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Quem crê nessa promessa? Glória a Deus. Meus irmãos, Ele é o arquiteto. Somos nós que fazemos a família acontecer. Podemos promover uma convivência agradável. Por mais que nós sabemos que a família é um projeto de Deus, por mais que nós sabemos que o Senhor é o arquiteto da família, mas nós somos participantes da bênção de Deus na família. Eu e você precisamos ser bênção de Deus dentro da nossa família. Dê uma olhada de novo para o seu irmão e diga assim: você está sendo bênção para a sua família? Às vezes, irmãos, nós temos o costume de ser bênção para os de fora e ruindade para os de dentro. Será que isso é novidade? Não. Nós temos que ser primeiramente bênção para os de dentro, para depois refletirmos em bênção para os de fora. Porque quando você estiver nos dias difíceis, quem estará com você é a sua família. É o seu pai, é a sua mãe, é os seus irmãos. Alguns dos amigos que você imagina que estará com você, a maioria deles vão fazer igual fizeram com Jó. Vão lhe julgar e vão dizer: qual foi o pecado que você cometeu para estar vivendo isso que você está vivendo? Então nós precisamos entender que a bênção da família passa por nós. Se a sua família não está vivendo em paz, tem algum membro dessa família
que precisa se conscientizar que ele pode ser uma bênção para que haja paz. Se a sua família está precisando de ajustamento, de amor, algum dos membros da família precisa se conscientizar sobre o amor em movimento, sobre o amor que procede de Deus. Então nós somos também importante para o desenvolvimento da bênção dentro da nossa casa. Se o seu casamento precisa viver a bênção, ambos têm que querer viver essa bênção. Porque se só um quiser a bênção e o outro não quiser, vai ser muito desafiador. Então, em resumo, Deus nos dá a oportunidade de representarmos todos os seus dons, o fruto, todas as ações divinas dentro do casamento, dentro da família. Deus te dá a oportunidade de se envolver na bênção da sua família e também na bênção das famílias que estão lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus na sua onipotência, Ele poderia perfeitamente trazer o Cristo já adulto, como fez com Adão, mas ele preferiu que Jesus nascesse de uma virgem, passasse pelo processo de 9 meses. Jesus ele foi criança, Jesus ele passou pelo processo da adolescência. Você consegue ver Jesus como criança? Igual essa criança que está bem aqui, bem quietinho, né? Olha ali para as crianças, ó. Às vezes a gente diz, fala das crianças, tá? Mas as crianças são uma bênção. Jesus também foi criança. Jesus também foi criança. Eu não sei se na época de Jesus tinha assim ele brincava igual a gente brincava quando criança. Pode ser que sim. Jesus também foi pré-adolescente. Jesus passou pelos processos de tentações igual eu e você passamos. Jesus também foi adolescente. E você sabe o que é que a Bíblia fala sobre o adolescente chamado Jesus? Que aos 12 anos ele estava entre os doutores, falando sobre a lei, sobre a Bíblia. E as pessoas ficavam admirados com as perguntas dele. Não eram perguntas assim banais, eram perguntas inteligentes, inteligíveis, perguntas agradáveis. Sabe, alguém que faz uma pergunta e você já sente que aquela pessoa tem conhecimento, que aquela pessoa tem sabedoria, que aquela pessoa dispõe de um cabidal, de muito conhecimento. Assim era Jesus. Eu penso que os adolescentes muitas vezes eles são criticados e até eles são colocados à parte, mas há adolescentes que quando fala, os adultos se calam para ouvir, porque sabe que por mais que ele tenha pouca idade, mas ele tem sabedoria, ele tem inteligência, ele tem conhecimento. E assim era o Senhor Jesus, um adolescente que com seus 12 anos, ele sabia dos 613 preceitos da lei. Então, queridos irmãos, Jesus passou por todo esse processo no seio familiar, e ele se tornou jovem. Às vezes a gente critica jovem, mas você sabe com quantos anos Jesus iniciou o ministério? Pergunte aí para o seu irmão, você sabe com quantos anos Jesus iniciou o ministério? Diga, 30 anos. Você sabe com quantos anos Jesus morreu? Diga, 33 anos. O ministério de Jesus foi 3 anos e 6 meses. Você acha que Jesus fez coisas extraordinárias? Sim ou não? Jesus curou, sim ou não? Jesus curou, Jesus salvou, Jesus ressuscitou pessoas. Jesus tinha ensinamento, Jesus tinha habilidade na fala, ele tinha autoridade. Mas você sabe com quantos anos Jesus fez tudo isso? Entre a faixa etária dos 30 aos 33 anos. Por que você quer desprezar os jovens? Jesus não alcançou uma idade como idoso. Ele viveu um tempo e ele se dedicou 30 anos
para viver intencionalmente o ministério de 3 anos e 6 meses. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Que nem toda ocupação é produtividade. Nem toda ocupação é produtividade. Jesus preparou durante 30 anos para viver um ministério extraordinário de 3 anos e 6 meses. Às vezes você pode se preparar para viver um dia histórico, para viver um dia estratégico, para viver um dia de Deus. O que importa não é a tua agenda, é a agenda de Deus. Se você estiver vivendo a agenda de Deus, você vai viver dias extraordinários, você vai ver dias de milagre, você vai viver em dias poderosos. Quem quer viver dias extraordinários, levante a sua mão e adore ao Senhor, mas deixe de viver um pouco a sua agenda e comece a viver a agenda de Deus. Viva a agenda de Deus. A família de Jesus, irmãos, era uma família estável. E o que é que nós aprendemos com a família de Jesus? Nós aprendemos que a família de Jesus era estável porque ela procurava obedecer a Deus. A sua família procura obedecer a Deus? Você que faz parte como filho, procura obedecer a Deus dentro da família? Você que está como mãe, procura ensinar os filhos a obedecer a Deus? Você que está como pai, procura ensinar os filhos a obedecer a Deus? Meu irmão, eu vou te dizer uma premissa, um princípio. Se você não conseguir ensinar a sua família a obedecer a Deus, a sua família corre o sério risco de se perder. Porque a obediência a Deus, o temor a Deus, o amor a Deus, a dedicação a Deus, a reverência a Deus, fará com que os homens sejam fiéis às suas esposas. Fará com que as esposas sejam fiéis aos seus esposos, fará com que os pais sejam bênção para os seus filhos, porque o acreditar em Deus, o viver para Deus, o obedecer a Deus, o temer a Deus, o tremor diante de Deus, fará com que você e a sua família seja uma bênção. Mas você sabe qual é o papel do mundo? É diluir a obediência dentro da tua família. Quando os filhos deixam de obedecer aos pais, a família começa a viver uma degradação total. Quando os filhos e os pais deixam de obedecer a Deus, a família começa a viver um caos. Mas quando o pai, o filho, a mãe, todos desejam obedecer a Deus, a família é uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Você se lembra de Abraão? A sorte, se é que existe sorte, numa linguagem nossa, se é que existe sorte, e se a sorte existe, a sorte de Ló foi Abraão. Porque senão a família de Ló teria sido consumida pelo fogo que desceu sobre Sodoma e Gomorra. Mas Deus se lembrou de Abraão, e a bênção que estava sobre Abraão veio sobre Ló e a sua família. Por que que a mulher de Ló viveu o caos que ela viveu? Ela foi transformada em uma estátua de sal porque desobedeceu. Mas a bênção de Deus que estava sobre Abraão veio sobre a família de Ló. Há uma bênção sobre você. E por causa da bênção de Deus que está sobre a sua família, os vizinhos, os seus parentes distantes, os que estão longe, também serão abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dando livramento a muitas pessoas por causa da bênção que está sobre você, por causa da bênção de Deus que está sobre você. Deus está livrando os de longe, Deus está projetando salvação. Se você crê, levante as suas mãos. Há uma bênção
sobre você, há uma bênção sobre o teu casamento, há uma bênção sobre a tua casa. Por causa da bênção que está sobre o pai, Deus vai abençoar o filho, Deus vai abençoar a filha. Por causa da bênção que está sobre a mãe, Deus vai abençoar os seus filhos, e o inimigo não vai tocar em nenhum membro da sua família, porque lá há uma atmosfera de obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A ordem de Paulo para Timóteo é, quando ele estava querendo ver a sua fé diluída, Paulo diz: olha, lembra da fé da tua avó e da tua mãe. Aleluia. Lembra da fé da tua avó e da tua mãe, que não era uma fé fingida. Irmão, tem gente que era para dar errado, mas sabe por que não dá errado? Porque tem uma avó abençoada, porque tem um vô abençoado, porque tem uma mãe abençoada. Tem jovens que não quer orar não, ele nem gosta, ele fica zangado, mas tem um exemplo de oração dentro da casa dele, de uma mulher que ora, de uma avó que ora, de uma mãe que ora, e assim está acontecendo. O teu exemplo fará com que os teus filhos venham viver uma vida intensa de oração e leitura da palavra. Eles vão dizer: eu não gosto muito da palavra, mas como eu vejo meu pai lendo, como eu vejo a minha mãe lendo a palavra, eu vou ler também, porque a bênção de Deus que está sobre a minha mãe, sobre o meu pai, sobre a minha avó, sobre o meu avô, vai recair sobre a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode adorar, seja exemplo na tua casa e para a tua família. Aleluia. A família de Jesus era uma família que resolveu obedecer a Deus. A família de Jesus era estável, porque os cônjuges se respeitavam, se amavam e se protegiam. Irmãos, pela lei, quando José soube que Maria estava grávida, e ele sabia que nunca tinha tido relação com Maria, como era que Maria estava grávida? Pela lei, se José agisse de forma desonesta, Maria poderia ser até morta, apedrejada, porque até dá tempo de explicar que o menino que estava sendo gerado dentro dela era do Espírito Santo, já tinham matado Maria. Justamente. Mas José resolveu respeitar, amar e proteger Maria, porque havia uma revelação divina que o menino que estava na barriga de Maria foi gerada pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, coisa feia é esposo falar da esposa, não é feio? É horrível demais. Não é feio, irmão? Rapaz, se o esposo fala da esposa, até de Deus ele vai falar. Imagina uma esposa falando do esposo, irmão, para todo mundo. Não é feio? Feio também é homem falar de intimidade, que lá da sua casa, no meio dos outros. Isso é horrível. Isso é horrível. Aqui, graças a Deus, não acontece, mas lá no mundo acontece. Mas a família estável é uma família que tem respeito. O que o seu esposo quer às vezes é respeito. O homem, uma das linguagens do amor dele é o respeito. Se você desrespeitar o homem, a casa dele cai. Ele não quer muito presente, ele quer respeito. E é preciso que os cônjuges entendam que haja respeito, que haja amor e que haja proteção. Há uma inversão de valores. Às vezes a gente vê vídeos, o assaltante está assaltando o casal, quem briga é a mulher e o homem se esconde. Vocês já viram esses vídeos?
A mulher entra em briga com o ladrão e o homem entra debaixo da moto, entra debaixo do carro. Olha para os homens que tem aí, os homens entre os homens, dizem: rapaz, tu ser macho, rapaz. Tu tem uma missão de proteger o seu lar. Eu não sei se vocês se lembram de uma criança que foi mordida por cachorros, não sei se foi pitbull, para defender a sua irmãzinha. Porque há dentro de nós essa responsabilidade de segurança para a sua casa, de proteção para a sua casa, recai sobre cada um de nós, e é preciso nós não nos esquivarmos desta responsabilidade de proteção, de amor e de respeito. Havia isso entre José e Maria, havia isso entre Maria e José. Essa família demonstrava que havia essa segurança, esse cuidado. Mas a família de Jesus também, irmãos, em terceiro lugar, é uma família estável, porque havia conciliação de trabalho e cultivo do relacionamento. O que isso quer dizer? José era carpinteiro, mas ele tinha hora para trabalhar, mas tinha hora para a sua família. José era carpinteiro, e a herança de José para Jesus foi que Jesus também desenvolveu algumas habilidades na carpintaria. É cultural em Israel que o filho desenvolve geralmente o trabalho que o pai faz. Em resumo, o que eu quero lhe dizer é que nenhum sucesso justifica o fracasso da sua família. Você pode ter milhões e milhões, mas se a sua família falhar, você vai deixar esses milhões aí, vai ter briga, e você deixará de ter a oportunidade de viver um sucesso familiar, por causa do descontrole no trabalho. Existe um termo em inglês, connectaholic, que é viciado em conexão, em trabalho. Tem pessoas que é tão viciado em trabalho, que é igual, acho que aquele filme do Charles Chaplin, eu acho que o Leandro se lembra do filme, que havia tão no automático que a pessoa ia passando, apertando os parafusos. Ou seja, existem pessoas que estão vivendo o ativismo no trabalho. Ele está perdendo a maior riqueza, que é andar com o filho criança, criar memórias com as crianças, com seu filho. Ele está perdendo esse tempo que nunca mais vai voltar. Um dia perdido nunca mais volta. Se soubéssemos que teríamos apenas um dia de vida, com certeza você dedicaria todo esse tempo para a sua família. Mas como nós não sabemos, a gente posterga o tempo de qualidade. O que é esse tempo de qualidade, pastor Rodinei? É um tempo separado para a esposa, para o filho e para a família. No tempo de qualidade não tem concorrência com o celular fica apagado, desligado. No tempo de qualidade tem que ter conversa. Eu fui visitar o tio da minha esposa, e lá ele tem a oportunidade, é um sítio, de botar a internet. Ele diz: eu não vou botar a internet. Por quê, rapaz? Porque se eu botar, esses meus netos não vão ter nem tempo para conversar comigo, ele vai ficar só no celular. Será que ele está certo? Por um lado ele está certo. Ele sabe que as conexões, que a tecnologia está roubando os tempos de qualidade. O tempo que é um tempo agradável para estar em família. Eu me lembro, irmãos, que para as pessoas conversar com mais frequência tinha que faltar energia. Não sei se vocês se lembram dessa época. Se faltasse energia, tinha uma roda de conversa. Se não faltasse, estava próximo do celular. Já pensou, irmão? Às vezes você está no restaurante, cada um está no seu celular. Não conversam, não sentam, não vivem, porque há um ativismo direto. E eu preciso aproveitar e dizer aos irmãos que dentro da igreja também há um ativismo espiritual. Às vezes um ativismo espiritual.
Sabe, tem pessoas que é tão ativistas espirituais que ele não tem tempo para orar. Vocês compreendem? Eu estou fazendo a obra de Deus, mas ele não tem tempo para orar. Isso é um ativismo que Deus não se agrada. Eu estou fazendo a obra de Deus. Sabe aquele filho que cuida dos negócios do pai, mas não tem tempo para o pai? Ele cuida do depósito do pai, mas ele não tem tempo para almoçar com o pai. Assim é muitos cristãos. Ele tem tempo para as coisas da igreja, mas ele não tem tempo para orar, ele não tem tempo para ler a palavra e ouvir a voz de Deus. Cuidado com esse ativismo espiritual. Cuidado para que esse ativismo não roube de nós o tempo de qualidade com Deus, o tempo de qualidade com a família e o tempo de qualidade com os amigos. Uma família estável, a família de Jesus, ela tinha conciliação de trabalho e cultivo nos relacionamentos. Eu quero dizer aos irmãos que os extremos são difíceis. Nós não estamos dizendo para você não trabalhar, é necessário trabalhar. Até deve ser uma conscientização para aquele que não quer trabalhar. A ordem é trabalhar, o trabalho dignifica o homem. Irmão, se não fosse para trabalhar, Deus não dava as primeiras atividades para Adão, que era botar nome de animais e cuidar do jardim. Você acha que era fácil cuidar do jardim? Eu fui num sítio ali, o irmão disse, rapaz, aqui não é muito fácil deixar esse sítio limpo, porque ele é meio grande, e as folhas caindo direto, não é fácil. O homem foi chamado para trabalhar. O problema, irmão, é a fadiga do trabalho por causa do pecado, mas o trabalho é terapêutico. O trabalho é terapêutico, então não seja contra o trabalho. Eu não estou dizendo para você não trabalhar, eu estou falando para você ter equilíbrio. Você tem 24 horas, 8 horas é para o seu trabalho. Tem gente que leva trabalho para casa. A esposa está com a necessidade de ter o tempo dela com o esposo. Não, eu estou aqui trabalhando. E se for só um dia estava bom, mas às vezes se torna rotineiro. Começa de segunda a segunda, de mês a mês, de ano a ano e de década em década. Cuidado. Então, meus irmãos, para concluirmos, a família de Jesus era uma família estável, porque ela desenvolvia uma religiosidade sincera. Às vezes os próprios irmãos estão ensinando os filhos a ficar contra os pastores. Às vezes os próprios pais estão ensinando os filhos a não obedecer às pessoas. Nós precisamos entender que uma família estável é uma família que entende os princípios bíblicos, que entende a importância de congregar com seu filho. Eu vi o irmão Êxodo com o filho dele na oração, achei muito maravilhoso, parabéns. Assim, a Bíblia nos ensina a instruir os nossos filhos no caminho que eles devem, mas não é só mandando não, é ir com ele. Fala da importância de congregar com seus filhos, a importância de ler a Bíblia com seus filhos, a importância de ter a oração, o culto doméstico, que você possa respeitar esses princípios bíblicos, porque é isso que vai abençoar a tua casa. Meu irmão, se você entregar um celular desse, no tempo inoportuno, o seu filho pode se perder. Pode se perder na pornografia, pode se perder nas ideologias satânicas. Eu estudava no seminário e a professora disse, o meu filho é ateu. Eu não estava ali para criticar ela, mas a minha pergunta foi, aonde eles erraram? Porque não é fácil criar filhos, eu ainda não tenho, sou filho e sei. Eu vejo que é muito desafiador. Mas onde às vezes os pais falham. E não ensinar os filhos a ir para a igreja, a estar na igreja, a ler a palavra de Deus, a chamar os filhos para ler a palavra de Deus. Maria e José, irmão, formavam um casal que valorizava os preceitos religiosos do seu povo. Jesus, por exemplo, foi circuncidado com 8 dias. Porque a cultura cristã promovia isso.
Jesus era levado pelos seus pais para o templo. Jesus, apesar de ele ser o Filho de Deus, ele foi ensinado pelos seus pais a importância de congregar, a importância de ler a lei, a importância de aprender a palavra. Jesus venceu o diabo citando textos de Deuteronômio, e ele venceu o diabo, ele venceu a tentação. Nós não podemos perder essa oportunidade de promover um lugar agradável de crescimento para a família. E em último lugar, em quinto lugar, numa família estável, irmãos, há espaço para o crescimento mútuo. Nós somos uma composição em pelo menos 3 partes: corpo, alma e espírito. Tem gente que cuida demais do corpo, é um atleta, mas a alma está atrofiada. A irmã Késia conhece muito bem como isso acontece. Tem gente, irmão, que cuida demais do espírito, é uma tocha, é um cospe-fogo, é um homem que se considera homem de Deus. Ele é tão espiritual, irmão, que ele até se esquiva de alguns irmãos por achar que aquele irmão não é santo o suficiente para ser amigo dele. Mas se perde na alma e se perde no físico. Sabe qual foi a ordem de Paulo para Timóteo? Tem cuidado de ti mesmo. É um caos você cuidar dos outros sem cuidar de você. É um caos você querer ser bênção para os outros quando você às vezes é maldição para si mesmo. Sabe qual é o texto para concluir? Um texto que é muito interessante. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça. Sabedoria tem a ver com cognitivo, tem a ver com alma. Jesus cuidava da sua alma. A oposição que Jesus viveu, se ele não cuidasse da sua alma, ele teria adoecido. As pressões que Jesus viveu lá no Getsêmani, a Bíblia diz que ele estava angustiado até a morte. Se ele não tivesse uma base espiritual, ele teria sucumbido, ele teria corrido em desespero. Mas ele cuidava da sua alma. Ele se alimentava da palavra de Deus para ter estrutura emocional. Essa inteligência que a gente fala, inteligência emocional, que Daniel Goleman descobriu lá de Harvard, já está na Bíblia há muito tempo. Jesus tinha inteligência emocional. O mundo estava caindo e ele estava bem tranquilo. Olha, Lázaro está morrendo, bora logo, porque Marta mandou lhe chamar. Diga para ela que eu não estou apressado, e na hora certa eu chego lá, e essa enfermidade não é para a morte. Quando ele chega lá, Lázaro já estava morto há 4 dias, e a primeira culpa que Marta manifestou foi a culpa de dizer: se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Toma a culpa, porque é mais fácil curar enquanto está enfermo do que ressuscitar quando uma pessoa está morta. Mas para Jesus não tem mais fácil e mais difícil. Se ele quiser curar, ele cura. Quando ele não quiser curar, ele ressuscita. Você pode adorar o nome do Senhor. Jesus crescia no emocional. Ele cuidava do seu emocional. E qual era a terapia que Jesus fazia? Era com o próprio Deus. Ele conversava com Deus, ele dialogava com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que ele crescia também em estatura. Estatura fala do corpo físico. Tem uns que são tão sedentários que diz assim: o exercício para nada presta. Você sabe mais ou menos quantos quilômetros Jesus andava, irmão, por dia? Paulo andava muito a pé, não tinha Hilux, não tinha carro. Nem sei se tinha animal disponível naquela época para eles, porque até Jesus eu só vejo uma única vez ele mandando pegar um jumentinho para ele entrar lá em Jerusalém. Ele andava muito a pé e ele cuidava também do seu corpo.
estatura, cuide do seu corpo, porque se o seu corpo estiver adoecido, você não terá condições para cuidar da alma, do espírito, nem da sua família, e muito menos da igreja. Eu não posso citar aqui, mas eu passei por um processo cirúrgico, quase que eu ia para o céu. Jesus resolveu não me levar logo para o céu, me abençoou, a igreja orou por mim, eu creio que alguns irmãos aqui oraram por mim, recebi a bênção de Deus, e a minha mentalidade começou a mudar. Eu não quero que você deixe de beber coca não, mas eu já deixei de beber. Já faz 2 anos que eu não bebo refrigerante, acho que eu vou dar muito lucro para o Nil, viu? Para concluir, irmãos, Jesus também crescia em graça no espiritual. Olha aí para o seu irmão e diga assim: meu irmão, minha irmã, como está o seu físico, né? Você está cuidando do seu físico? Tem que andar mais um pouquinho, né? Como está a tua alma? Olha aí para o meu irmão, vê se a alma dele está bem, glória a Deus. Veja se a alma está bem, glória a Deus, está alegre, está animado, está feliz com Jesus. Agora pergunte, como é que está o seu espírito? Será se o bichinho está passando fome ou se ele está nutrido? Aleluia! Como é que o espírito sobrevive, irmão? É lendo a palavra de Deus, o seu espírito é vivificado. Quando nós vivemos, lemos, meditamos. Quem medita na palavra de Deus, a Bíblia diz que é como uma árvore que está entre as correntes de água. Há uma estação de seca, há uma estação difícil, mas ele está produzindo, porque ele está ele está ligado ao rio, ele está ligado a fontes de água, ele está vivendo, aleluia, pela graça e o favor de Deus, e sobretudo pela palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua família. A família de Jesus foi uma bênção para muitas famílias, e a promessa de Deus para Abraão em Gênesis 12, versículo 3 foi: aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei, mas aqueles que vos abençoar, eu vos abençoarei, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Meu irmão, a bênção de Deus chega na tua casa, está na tua casa, permanece na tua casa, igual aquela arca que chegou na casa de Obed-edom. Feche os seus olhos, aleluia. A bênção de Deus repousa sobre a tua família, praga nenhuma chegará na tua tenda, mal nenhum chegará na tua casa, porque há nos umbrais da porta o sangue de Cristo, que protege a tua casa e protege a tua família. A morte vai ter que bater em retirada, a enfermidade vai ter que bater em retirada, o mal e a malignidade vai ter que bater em retirada. Aqueles que promoverem ou arquitetarem qualquer mal contra você, não chegará em você, porque você está escondido, aleluia, na sombra do Altíssimo. Se você crê, glorifica o nosso Deus, e através da tua família, muitas famílias da rua onde você mora será abençoada. Através da sua família, muitas pessoas serão salvas para a glória de Deus. Viva a bênção de Deus na tua casa, receba todas as promessas, receba esta palavra e viva na íntegra a bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?